Eis que tivemos a segunda temporada de Jujutsu Kaisen e foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. E convenhamos, com mais descidas do que subidas. Aqui não tem problema não lembrar o que aconteceu, porque eu vou justamente te ajudar a recordar o que houve de principal. Mas se você tá aqui, eu acredito que da primeira temporada você pelo menos já deve estar por dentro. Porra nenhuma. Mas se não tiver, então me ajuda a te ajudar clicando no card, no izinho que tá aparecendo aqui no canto da tela, ou desse lado, ou desse outro aqui. De qualquer forma, se você não estiver vendo nesse momento, basta achar ele na descrição do vídeo. Assim você encontra o resumo completo também da temporada anterior e já volto aqui um pouco mais ciente do assunto. Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Porém, se a sua memória em relação à primeira temporada já está em dia, ou se você já assistiu ao vídeo anterior, então não vamos perder mais tempo e bora lá! Senti firmeza! Vambora! Caso esteja achando que a segunda temporada começa logo após os eventos da primeira, então só posso dizer uma coisa. Achou errado, otário? Essa temporada foi dividida em duas partes. Na primeira, vamos 12 anos ao passado, onde acompanhamos um evento crucial na vida dos jovens Suguru Geto e Satoru Gojo. Nessa época, eles já estavam começando a ter visões bem antagônicas de mundo. Gojo achava exaustivo proteger os não feiticeiros e não entendia o porquê de se esconder a verdade sobre o Jujutsu e a energia amaldiçoada deles. Já para Geto, esse era justamente o dever dos feiticeiros: proteger aqueles que mais necessitam, os mais fracos. O Jujutsu, ele existe para proteger quem não é feiticeiro. Bem diferente da atualidade no anime, né? Ainda assim, apesar das discordâncias, os dois são melhores amigos e praticamente inseparáveis. Um belo dia, apesar de ainda serem estudantes, recebem uma missão importantíssima. Ah, vai ficar tudo bem. Afinal de contas, a gente é forte. Eles devem escoltar uma garota chamada Riko Amanai até o mestre Tengen, um dos feiticeiros Jujutsus mais poderosos que existem, e depois eliminá-la. Escoltar e eliminar uma garotinha? O negócio é ruim, mas não exatamente tão ruim assim. Essa eliminação significa, na verdade, uma fusão entre Riko e Tengen, que possui a técnica inata da imortalidade, possuindo nada mais, nada menos do que 1200 anos. Caso isso não ocorra, Tengen pode deixar de ser humano e evoluir aí para algo diferente. E qual o problema disso? Parece maneiro. Parece, mas não é. Afinal, isso pode representar uma verdadeira ameaça para a humanidade, assim como destruir as próprias fundações do Jujutsu. Dito isso, acaba não sendo nada fácil levar Riko até o seu destino, já que a sua localização acaba sendo vazada e existem dois grupos querendo matá-la. Um deles quer usar o descontrole de Mestre Tengen para desmanchar a comunidade Jujutsu, um grupo chamado Kyu, de Mestres de Maldições. O outro é o culto da estrela, que venera Mestre Tengen como Deus. E creem que a fusão com a Riko contaminaria a sua forma sagrada. Eles então contratam Toji Fushiguro para dar cabo na garota, e aí que o bicho começa a pegar. Ih, rapaz. E pra quem não sabe, o Toji é o pai do Megumi. Quem é esse mesmo? Não dá pra chamar de pai do ano, né? Aliás, se você não quer ser indiferente que nem o Toji, aproveita esse momento para deixar o seu like aqui no vídeo e se inscreve também no canal caso ainda não seja inscrito ou inscrita. Fazendo isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e passa a indicar para mais e mais pessoas, ajudando demais o meu trabalho por aqui. Deixo então registrado o meu agradecimento e vamos seguir com o resumo da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Ah, tá. Simbora! Gojo e Geto conseguem salvar Riko de diversos perigos e inclusive a deixam passar alguns momentos divertidos antes de se tornar um só com o Mestre Tengen. Quando tudo parece caminhar bem, eles estão quase em seu destino final. Eis que Toji resolve dar as caras e surpreende a todos com a sua incrível força. Mesmo sem ter qualquer energia amaldiçoada, sua força física é tão monstruosa que ele consegue o impossível: derrotar Satoru Gojo. E derrotar é pouco, ele simplesmente dilacera aquele que é o feiticeiro Jujutsu mais forte.
Enquanto isso, Geto foge com Rico, levando-a para ser assimilada a Tengen. Porém, chegando lá, ele revela que, em acordo com Gojo, decidiram dar a Rico a oportunidade de desistir dessa fusão, caso ela assim queira, já que se fundir com Tengen significaria abrir mão completamente de sua vida, deixando para trás todos aqueles que ama. Pensando nisso, Rico toma a sua decisão, mas logo em seguida... Eu quero muito passar mais tempo junto com as pessoas. Eu quero ir para vários lugares, junto com todo mundo. Tem tantas coisas que eu ainda quero ver. Tantas. Então, vamos para casa. Nesse momento, Geto simplesmente perde a cabeça e parte para cima de Toji. Pé da vida pelo que acabou de acontecer e também por acreditar que o seu amigo Gojo havia morrido. Toji leva a melhor e abandona Geto à beira da morte. Após isso, ele se encontra com representantes do culto da estrela para entregar o cadáver de Rico Amanai. Nesse momento, de forma inesperada, surrealmente reaparece Gojo, mais poderoso e também mais louco do que nunca. À beira da morte, eu entendi a essência da energia amaldiçoada. Que viagem é essa, velho? Finalmente despertando de forma plena seus poderes. Com isso, ele oblitera o Toji como se não fosse nada e, por ser um cara maneiro, concorda em cuidar do filho dele. Beleza. Deixa o resto comigo, então. Gojo então recupera o corpo de Rico num dos templos do culto, onde os membros aplaudiam incessantemente a morte da menina. E ele até pergunta pro Geto se eles deviam matar os caras, mas houve um não como resposta. Suguro, fala pra mim. Quer matar eles? Do jeito que eu tô, duvido que sentiria alguma coisa. Não faz diferença. Pelo que eu vi, só tem fiéis comuns por aqui. Os chefes que sabem do nosso mundo provavelmente já fugiram. Passado algum tempo, vemos que Gojo aprimorou ainda mais suas técnicas. E lá vai. Boa, tá dando certo. Isso o tornou indiscutivelmente o mais forte, passando a realizar as suas missões sozinho. Geto também se fortaleceu, mas não ao nível do Gojo, o suficiente para também sair solo em suas missões. Nisso, ainda assombrado pelo que aconteceu com Rico, ele vai aos poucos perdendo sua fé na humanidade. Por quem eu estou fazendo isso? A gota d'água se dá quando Geto sai numa missão em que encontra duas garotinhas aprisionadas por não feiticeiros, sendo chamadas de aberrações apenas por manifestarem energia amaldiçoada. Elas são aberrações. Usaram poderes misteriosos para atacar os moradores. Ele simplesmente mata todo mundo, liberta as garotas e abandona de vez a escola Jujutsu. A partir desse momento, toma como missão criar um mundo livre de maldições, no qual somente feiticeiros vivam. Dá pra resolver simplesmente matando os não feiticeiros. Com isso, acaba se tornando inimigo público número 1 e Gojo é um dos enviados para executá-lo. Peraí, então vai matar todos os não feiticeiros? Gojo acaba deixando o seu amigo ir, não estando preparado para matá-lo ali naquele momento. Depois disso, ele finalmente vai conhecer o Megumi, a quem toma como discípulo. E é bom ficar forte. Forte o bastante para me acompanhar. Essa foi a primeira parte da segunda temporada, que foca muito mais no passado de Gojo e Geto e como esses acontecimentos reverberam no presente. Falando em presente, na segunda parte da temporada voltamos à linha temporal e vemos que Gojo suspeita que existe um traidor em Kyoto vazando informações para o inimigo. Ele acaba colocando a Utahime para lidar com isso. Não tarda e é revelado que o espião é... Eles chegaram. Agora a gente tem certeza que é o Mekamaru. Ele fez um pacto com Geto e Mahito. Ele os ajudaria com informações, mas em troca seu corpo seria completamente curado. Me arruma de uma vez, lixo. Tendo nascido com uma condição raríssima, não possuindo um braço, uma perna, uma terrível dor crônica, além de uma hipersensibilidade à luz natural, dá até pra entender o cara. Pô, é essa, cara? Após ser curado por Mahito, o pacto é finalizado
E assim se inicia uma terrível luta entre os dois, com o Mechamaru usando um fantoche em larga escala, sendo praticamente um robô gigante, além de energia amaldiçoada acumulada. A intensa batalha, entretanto, acaba com a maldição matando o feiticeiro. Tudo calculado, não teve perigo nenhum. O plano do Mechamaru era vencer o Mahito e o Geto ali mesmo. Se isso não desse certo, ele queria ao menos criar alguma forma de abertura para chamar o Gojo para ajudá-lo. Tudo isso para alertar os seus companheiros do que iria acontecer, além de ter uma pena mais branda pela sua própria traição. Não, eu nunca fiz isso. Passados 10 dias, enfim chegamos a 31 de outubro, Dia das Bruxas. Em Shibuya, local mais movimentado de Tóquio, especialmente nessa época, Geto e as maldições dão início a seu plano. Começam lançando uma série de cortinas e barreiras, mantendo presas milhares de pessoas que estavam na região comemorando a data. Essas pessoas são manipuladas a chamarem por Gojo, o feiticeiro Jujutsu mais poderoso da atualidade. Tragam logo esse Satoru Gojo aqui! Nem precisava dizer, mas ele chega lá cheio de marra, sendo recepcionado por Jogo, Hanami e Choso. Nossa, não venham com desculpinha depois que perderem, tá? Porém, muito espertamente, eles inundam o campo de batalha com reféns, impedindo o Gojo de lutar com seus plenos poderes, pois isso pode acabar matando muitos inocentes. Ainda assim, a disparidade entre os poderes é bem grande, e o plano é simplesmente manter o Gojo ocupado ali por 20 minutos. Quero que aguentem por pelo menos 20 minutos. É só esse tempo. Além disso, eles precisam mantê-lo num raio de 4 metros por 1 minuto inteiro. Não pode jogar essa tarefa impossível no nosso colo, ouça bem! Se esse for o motivo para ter se aliado a nós, fique sabendo que a vida de milhares de humanos não seria o bastante para compensar o confronto com aquela criatura sob essas condições por 1 minuto inteiro! Tudo isso para satisfazer a condição necessária para que ele seja selado no Gokumonkyo, um artefato especial. A luta segue com o Gojo exterminando Hanami como se fosse um inseto na parede e se preparando para continuar com os outros dois. Hanami! Próximo. O grande problema é que o Mahito aparece nesse instante, trazendo consigo centenas de pessoas e humanos transfigurados, assim iniciando uma verdadeira carnificina com Jogo e Choso. Isso obriga Satoru a usar sua amplificação de domínio, mas ele só a usa por apenas 0,2 de segundo, porque qualquer coisa a mais disso poderia levar as pessoas normais a um estado vegetativo. Expansão de domínio. Muriokusho! Com isso, em menos de 300 segundos, quase 1000 humanos transfigurados são massacrados pelo feiticeiro mais poderoso da era moderna. Mas isso deixa cansado. Dessa forma, Geto reaparece, mas mostrando que ele na verdade não é o amigo que o Gojo conhecia. Como foi que você descobriu? Esse é o meu feitiço. Eu posso ir de um corpo para o outro só trocando os cérebros pelo meu. Estando apenas usando esse corpo graças ao seu feitiço. Após isso, finalmente o impossível acontece. Satoru Gojo é selado. Que vacilo que eu dei. Ferrou tudo de vez. Agora calma, deixa eu respirar um pouco. Aproveita você aí também para ir reconectando as ideias, porque tem muita coisa pela frente ainda. Entendi, foi nada. Paralelamente ao selamento de Gojo, Yuji Itadori também havia entrado na cortina em Shibuya ao lado da feiticeira Jujutsu Meimei e seu irmão mais novo. Eles estavam ali para ajudar na retaguarda a pedido do Gojo. Entretanto, através de uma mensagem do Mechamaru, o Yuji descobre que o seu sensei foi selado e aí eles acabam se separando. Satoru Gojo foi selado. Caso você esteja se perguntando, não, a mensagem não foi passada pelo além, no estilo Chico Xavier. Enquanto ainda estava vivo, o Mechamaru usou parte da sua energia amaldiçoada
e preparou aí um plano reserva para exatamente o caso de sua morte. O que existe aqui agora é só uma garantia que deixei quando estava vivo. Uma garantia adiantada, então eu não tive escolha, a não ser deixar a ativação para depois que Satoru Gojo fosse selado. Os demais feiticeiros que estão do lado de fora da cortina resolvem entrar em ação ao perceber que o tempo vai passando e aí cada vez mais humanos vão sendo atacados e mortos. Entre os que entram estão Nanami, Fushiguro, Nobara, Panda e Maki. Em seguida, no melhor estilo Yuji, ele espalha para todo mundo o que aconteceu com Gojo. O Sensei Gojo foi selado! A missão principal passa a ser resgatar Satoru Gojo e tentar salvar os humanos que ainda estão presos. O problema é que com a saída de cena do Gojo, o equilíbrio de forças passa a ser completamente desfeito. E outros com intenções suspeitas começam também a se mexer. Dentre eles destacam-se a anciã Ogami, seu neto e o bigodudo Jiro. Com sua técnica, Ogami canaliza as informações do corpo de Toji Zenin para o seu neto, e assim ele possa usar as habilidades do falecido. Porém, o Toji toma controle do corpo e acaba com a velha. Ao mesmo tempo, Yuji e Fushiguro vencem o velho bigodudo que estava tentando proteger os seus comparsas. Itadori então segue adiante sozinho, mas acaba encontrando Chozo no meio do caminho. Atrás de vingança por seus irmãos mortos, ele parte com tudo pra cima do nosso protagonista, nos proporcionando assim uma intensa batalha. Quando tudo parecia acabado pro Yuji, eis que uma estranha visão acomete o Chozo. Ele se vê tendo uma refeição feliz ali com seus irmãos já mortos, mas entre eles também está o Yuji, como se fosse também um dos seus irmãos. Isso o impede de continuar e o deixa jogado em dúvidas. E simultaneamente a tudo isso, o Nanami vai simplesmente descendo a lenha em feiticeiros inimigos, maldições e humanos transfigurados. O cara tava botando pra quebrar. Ele, Maki e Naobito Zenin se encontram no caminho e acabam enfrentando Dagon, uma das maldições que estava auxiliando o falso Geto. Mas o bicho pega porque Dagon usa sua expansão de domínio, deixando todos numa sinuca de bico. Expansão de domínio. Aliás, esse domínio é representado por uma praia, que percebemos ser aquela no qual os vilões apareciam nos finais de diversos episódios. 1, 2, 3, 4. O que estão fazendo? Ginástica brasileira. 3, 4. Caramba, deu pra aquecer bem, né? É mesmo. A situação fica dramática, mas começa a ficar menos ruim quando Fushiguro abre o domínio por fora e adentra, deixando uma pequena passagem aberta. Porém, entretanto, contudo, todavia, quando eles escapariam, eis que Toji Zenin surge pela passagem, adentrando também o domínio. Ele decide ir atrás do mais forte ali, ou seja, Dagon torna-se o alvo e é completamente obliterado. O domínio então é desfeito, e eis que surge Jogo, botando fogo em geral. Nanami, Maki e Naobito são feridos gravemente. Para a sorte de alguns deles, Jogo acaba sentindo a presença de Sukuna e sai dali. No mesmo instante, Toji volta suas atenções para o feiticeiro mais forte, que era um já combalido Fushiguro. Só que ao perceber tratar-se de seu filho, tira a própria vida, satisfeito em saber que Megumi não adotou o sobrenome Zenin. Qual é o seu sobrenome? Fushiguro. Ah, quer dizer que não é Zenin, então? Que alívio, moleque. Nesse meio tempo, o jogo chega até Yuji, onde o encontra completamente ferrado por conta da sua batalha com o Chozo. As duas seguidoras de Geto o estavam alimentando com dedos de Sukuna. Porém, o jogo as espanta e passa a fazer o mesmo. E aí então dão uma overdose de dedos do Sukuna para ele, e eis que o Rei das Maldições desperta. Por que ainda vocês estão de pé?
Primeiro ele decide escutar as garotas, que pedem para ele matar o falso Geto em troca de mais um dedo. Mas esse tipo de barganha não funciona com o Rei das Maldições. Então ele dá cabo das duas e parte para jogo. E aí surge um desafio. Se conseguir encostar um dedo em mim, vou passar a obedecer vocês. Com Sukuna no controle, o caos se instaura em Shibuya. A luta entre os dois destrói diversos edifícios e causa a morte de várias pessoas. Tudo isso para no fim acontecer o que nós já prevíamos. Jogo é morto sem sequer tocar no Rei das Maldições. Enquanto isso, o que ninguém esperava é que logo depois o Megumi seria atacado de surpresa pelo Haruta, aquele lourinho que parece saído de uma boy band, sabe? Sem nada a perder, Megumi acaba invocando seu mais poderoso Shikigami pouco antes de cair desacordado. Com isso, Mahoraga entra no campo de batalha. Divino General Imoral da Espada de 8 Cabos, Mahoraga. Atraído por todo esse poder, Sukuna também chega ao local. Primeiro ele cura Megumi, apostando que pode usá-lo mais pra frente, e depois acaba enfrentando o Shikigami, trazendo ainda mais caos, terror e destruição a Shibuya. A batalha segue intensa, com Sukuna entendendo que o Shikigami possui a habilidade natural de se adaptar a qualquer técnica. Ele então resolve finalmente expandir o seu domínio, selando assim sua vitória. E no meio dessa bagaça toda, o Haruta finalmente morre. Ao fim da luta e com milhares de pessoas mortas, finalmente Yuji retoma o controle de seu corpo e vê o estrago causado por Sukuna e se desespera com a situação. Eu quero morrer! Morre agora! Chega! Mas a realidade é que ele não tem nem tempo para sofrer demais com aquilo, porque precisa seguir em frente, buscando acima de tudo tentar se redimir. E é então que encontra Mahito justamente quando ele toca em um enfraquecido Nanami, praticamente selando o destino do feiticeiro Jujutsu. Ao ser tocado por Mahito, Nanami percebe ser o seu fim e passa uma última mensagem para Yuji. Agora está em suas mãos. Furioso, Itadori parte para cima da maldição e a luta mais esperada desde a primeira temporada tem início. Mas enquanto isso se desenrola, Nobara acaba enfrentando uma réplica que Mahito havia feito para ajudá-lo a encontrar Yuji mais rapidamente. O negócio é que a réplica não pode usar a habilidade de transfigurar almas. Nobara faz valer essa vantagem e usa seu feitiço, que inesperadamente acaba afetando diretamente a alma de Mahito, consequentemente ferindo seu corpo real. Ao perceber a ajuda de Kugisaki, o Yuji por um momento não se sente lutando sozinho e até ganha uma motivação extra. Eu não tô sozinho. Foi você que me mostrou isso. Mas se lembra quando eu falei que essa temporada era uma montanha-russa com mais descidas que subidas? Pois bem, provando ser o grande vilão desse arco, Mahito consegue enganar Nobara e também encosta nela. Temos então uma segunda grande perda para o nosso protagonista que o deixa simplesmente arrasado. Diz que valeu a pena. Nesse momento, Yuji parece estar entregue, sendo surrado, como não poderia deixar de ser no momento em que o Itadori estava mais quebrado, mais precisando de alguém, de um amigo, eis que aparece o seu brother. Em Gion, o som dos sinos ressoa. Todo faz um discurso motivacional para Yuji, falando sobre o que significa realmente ser um feiticeiro Jujutsu e que as mortes daqueles que ficaram para trás não foram em vão. Ele levanta o espírito de Itadori. Bem-vindo de volta. Juntos eles passam a lutar contra o Mahito e as coisas finalmente começam a ficar mais equilibradas. A batalha segue de maneira impressionante
inclusive com um vilão evoluindo sua forma. Mas no final, com o Todo tendo sacrificado suas mãos e habilidade, eles levam a melhor. Yuji passa então a perseguir o enfraquecido e amedrontado Marrito como se fosse um lobo atrás de sua presa. Porém, quando estava prestes a aplicar o golpe final, o falso Geto surge e aproveita a oportunidade para absorver um cambaleante Marrito, adicionando à sua coleção de maldições. No final, os estudantes de Kyoto também aparecem, prontos para se juntarem a Yuji contra o falso Geto. Quem também chega é Choso, mas agora já ciente da verdade, de que ele é irmão mais velho de Yuji, e que o Geto que ele conhece é na verdade Noritoshi Kamo. A pessoa que brincou com a minha mãe. Aquele desgraçado. Acho que você percebeu. Noritoshi Kamo. Choso então parte furioso para cima da mente por trás de tudo o que aconteceu em Shibuya. No entanto, mesmo com a ajuda de Yuji e dos alunos de Kyoto, eles não conseguem dar conta. Especialmente porque Uraumi, uma antiga aliada de Sukuna, surge ajudando o falso Geto com sua habilidade congelante. Isso causa uma desproporção de forças. E quando parecia que tudo estava perdido, surge Yuko Tsukumo no campo de batalha para salvar o dia. Nossa, quanto tempo! Não é, Geto? Já teve tempo de pensar na minha pergunta daquele dia? Então, qual o seu tipo de mulher, hein? Ela é a mentora de Aoi Todo e ao lado de Gojo, uma das poucas feiticeiras de nível especial que existem. Eles debatem sobre o futuro da humanidade e energia amaldiçoada, percebendo possuir visões completamente opostas. É então que nosso grande vilão usa a transfiguração inerte de Marrito, ativando o feitiço de forma remota em feiticeiros marcados anteriormente. Transfiguração inerte. O objetivo é ativar pessoas que não manifestaram plenamente suas energias amaldiçoadas. Então, a partir de agora, vou forçá-los a matarem uns aos outros, para que entendam suas energias. O falso Geto revela também que seu pacto não era só com feiticeiros, momento no qual diversas maldições aparecem e ele aproveita para fugir, levando consigo o Gokumon Kyo e, consequentemente, Satoru Gojo selado. Após isso, vemos que o incidente em Tóquio se torna dificílimo de ser escondido ou justificado, afinal, fora toda a destruição, outros distritos inteiros precisaram ser evacuados, motivo pelo qual o governo decide por revelar a existência de maldições em Tóquio. Pelo que parece, querem anunciar que espíritos amaldiçoados só aparecem em Tóquio. Devido a todo o ocorrido e sem a proteção de Satoru Gojo, Yuji tem sua sentença de morte revogada. Praticamente finalizando a temporada, temos o aparecimento de Yuta Okkotsu, o protagonista de Jujutsu Kaisen Zero, sendo designado seu executor. Vou matar Yuji Itadori com minhas próprias mãos. Então é isso aí, galera. Essa foi a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Deixa aí nos comentários o que você achou desse resumo. Te ajudou aí a refrescar um pouco a memória? É, realmente. E não se esqueça de deixar o joinha no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho para receber as próximas notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos porque isso nos ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima, valeu!